Lily Brown cresceu odiando o pai, odiava cada cena de violência que ele repetia contra a mãe dela. Jurou para si mesma que nunca ia aceitar isso para ela. E mesmo assim, ela se apaixonou por um homem que fazia exatamente a mesma coisa. Como isso acontece? Como alguém que odeia um padrão acaba vivendo esse mesmo padrão? É sobre isso que eu quero falar hoje, usando o filme It Ends With Us como mapa. Antes de falar do Riley, a gente precisa falar do pai da Lily. Ele é rígido em casa, violento. Tem até a cena que ele força sexualmente a própria esposa. Ela diz não e, mesmo assim, ele a força. Lily cresce vendo isso. E ela já era diferente das outras meninas. Roupa, cabelo, forma de agir. E carregava um peso que as outras não carregavam. Aqui já está o primeiro ponto importante. A gente não aprende o que é amor, o que é relacionamento só em livro, em teoria, não. A gente aprende vendo. E o que a Lily viu repetidamente na infância? Violência disfarçada de amor. Anos depois, Lily conhece Riley no telhado do prédio. Ele estava chutando uma cadeira com raiva. Já ali, no primeiro encontro, tem o primeiro sinal. A impulsividade dele, a dificuldade de controlar a raiva, as emoções. Mas o que acontece? Ela ignora. Também ele é lindo, charmoso, intenso, parece interessado nela de um jeito que a desarma. Isso tem nome, é a fase de idealização. No começo de um relacionamento com traços abusivos, os sinais quase sempre já estão lá. Só que eles vêm embrulhado em atenção, intensidade, química. E a intensidade confunde a gente confunde intensidade com profundidade. Pouco depois, Lily realiza o sonho dela, antigo, abre sua loja de flores. Quem entra como sua sócia e vira sua melhor amiga? Alissa. E aí vem a virada, porque a Lily descobre que a Alissa é a irmã do Riley, o relacionamento engata. Eles casam. E é aí que os sinais que antes eram sutis começam a aparecer dentro de casa. Um copo que quebra, uma discussão que escala rápido demais. Gente, tem uma cena que ele empurra ela da escada, depois ele diz que ela caiu sozinha, ele tá lá todo atencioso com ela. Ela desequilibrou. Isso tem nome, gaslight. É quando o agressor reescreve a realidade para a vítima e a pessoa começa a duvidar da sua própria percepção. Será que eu entendi errado? Será que eu exagerei? E é isso que acontece com ela. E nesse meio tempo, a Lily reencontra o crush lá da adolescência. E o comportamento do Riley muda. Ciúme, possessividade. E quando a loja dela é citada na mesma revista que o restaurante dele, o ciúme do Riley explode. E é aqui que o padrão fecha o círculo. Ele faz com ela o mesmo que o pai fazia com a mãe. Ele a força sexualmente. E é o momento em que Lily finalmente decide ir embora. E aí ela descobre que ela está grávida. Agora vamos parar um pouco a história e vamos entender o que tem por trás disso. Porque isso não é só roteiro de filme, isso é psicologia, isso é vida real. Primeiro, ciclo da violência. A psicóloga Lenore Walker descreve esse ciclo em 4 frases que se repetem. Construção da tensão, episódio de violência, a reconciliação, o famoso lua de mel, pedido de desculpa, aquele carinho intenso e depois a calmaria. E aí o ciclo recomeça. E essa fase de lua de mel é o que confunde, faz as pessoas acreditarem que aquilo foi um deslize, não é um padrão. Segundo, a repetição do que é familiar. Na psicologia, existe o conceito da repetição do trauma. É terrível, mas a gente tende a recriar, sem perceber, dinâmicas que aprendemos como normais na infância, mesmo que essas dinâmicas nos machuquem. Não é uma escolha consciente. A sua mente reconhece um padrão como familiar. E o familiar fica confundido como seguro. O terceiro, vínculo traumático. Quando a ternura, a dor, vem na mesma pessoa.
alternadamente, isso mexe com a sua mente, cria fortes emoções e dá a sensação que o relacionamento é saudável. É o que a gente chama do bonding. No filme, tem uma cena que resume tudo isso. Lily pergunta para a mãe por que ela ficou tanto tempo naquela relação violenta. E o que a mãe responde? Eu amava ele. E fica a pergunta que dá nome a esse vídeo. Como a gente pode amar alguém que nos machuca? Que modelo de amor é esse? Que causa dor física, emocional, sofrimento e ainda assim é chamado de amor. A resposta incômoda é porque foi esse o modelo que a gente aprendeu. E o que a gente aprende parece verdade, mesmo quando não é. E é aqui que It Ends With Us se torna diferente da história da mãe da Lily. A Lily larga o marido, procura o crush, não como fuga romântica, mas como apoio, e ela segue a gravidez sozinha. E a Alissa dá toda a razão para ela. Isso também é um dado muito relevante. E quando a filha nasce, que é uma menina, a Lily olha para ela e vem a pergunta que muda tudo. Ela conversa com o Ray e pergunta: se isso acontecesse com a nossa filha, você aceitaria? O que você diria para ela? Gente, esse diálogo deles é tudo. E é nesse momento que ela pede o divórcio, óbvio, ele aceita porque ela usa a própria filha como espelho para tornar a situação clara pro Ray. Ele fica encurralado por essa lógica e óbvio que ele aceita, não tem como não aceitar. E It Ends With Us termina com a gente, é o título que já entrega a tese do filme. Padrão que se repete às gerações até que uma pessoa conscientemente decide parar com aquilo. Gente, reconhecer o padrão não é fraqueza, é o primeiro passo para você quebrar ele. Se esse vídeo te fez pensar em algum padrão que você reconhece na sua própria história, deixa nos comentários. Não precisa ser um padrão de violência física, existem outros. E se você está vivendo algo parecido com a Lily, como ela viveu, saiba que pedir ajuda é o caminho e não é fracasso. Eu sou Tereza Macedo, psicóloga clínica, e esse é um canal para a gente falar sobre isso, das nossas dores, das dificuldades. E perceba que entender o padrão é o primeiro passo. É só isso que você precisa. Depois que você entende, você consegue trabalhar e mudar. A gente não muda aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não nomeia. Tá bom? Um beijo no coração.